Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Era uma dessas noites que o céu estava tão escuro que nem as estrelas conseguiam furar aquela escuridão. Não tinha nem um pedacinho de lua para ajudar a clarear os caminhos da roça. Naquela época, seu Geraldo ainda morava naquela fazenda antiga dos Mendonça, aquela que fica depois da ponte de madeira, sabe? Pois foi nessa mesma fazenda que tudo aconteceu. Seu Geraldo era homem de idade já avançada, mas nunca que ele teve medo de andar sozinho pelos cafezal, mesmo nas noites mais pretas. Trabalhava desde de menino naquelas terras e conhecia cada palmo, cada pedra, cada árvore daquele lugar, até de zóio fechado. Mas naquela noite ele sentiu um arrepio diferente, um frio na espinha que nunca tinha sentido antes. Tudo começou quando ele estava voitando da casa do compadre Joca, que morava umas 2 léguas da sede da fazenda. Tinha ido lá de tardezinha, ajudar no nascimento das criaçãozinhas, e o tempo passou mais ligeiro do que ele esperava. Quando ele saiu de lá, já estava para mais de 8 horas da noite. O caminho de Voita era aquele que corta o meio do cafezal, velho, e passa pela Grota do Choro, um lugar que o povo diz que tem assombração. Seu Geraldo nunca que deu bola para essas histórias, mas naquela noite ele foi obrigado a passar por lá, não tinha jeito. Quando ele estava chegando perto da grota, os cachorros que estavam com ele começaram a ganir de um jeito esquisito, como se tivessem vendo coisa que os olhos da gente não vê. Ficaram com o rabo entre as pernas e o pelo todo arrepiado. Foi aí que começou o ploc, ploc, ploc. Um barulho de pisada, mas não era igual pisada de gente normal, nem de bicho. Era um barulho seco, como se fosse osso batendo em cima de pedra. O seu Geraldo falou que parou no caminho e apurou os ouvidos. O barulho foi ficando mais perto, mais perto, mais perto. Era como se alguém estivesse andando bem devagarzinho, arrastando os pés. Mas sem ter carne nos pés, só os ossos batendo no chão, os cachorros saíram correndo de voita para a fazenda e largaram o velho sozinho ali. Foi então que ele viu. No meio daquela escuridão toda, uma forma se moveu entre os pés de café. Não era nem gente nem bicho, era um corpo, mas um corpo que parecia que tinha secado por dentro e por fora, como aquelas múmias das histórias. Antiga, a pele dele estava toda esticada nos ossos, não tinha quase nada de carne. E o mais assustador, o que deixou o seu Geraldo pro mod mais de uma semana sem dormir direito, é que o corpo estava todo coberto de terra, mas a terra não caía dele. Era como se tivesse grudada, como se ele tivesse brotado de dentro do chão. E o zóio, o zóio, era só 2 buracos fundo e escuro. Mas dava para sentir que tinha alguma coisa mirando o seu Geraldo por dentro daquelas covas vazias. Era o corpo seco. O seu Geraldo sabia disso porque desde pirraiada ouvia as histórias. Dizem que o corpo seco é o que fica de um homem que foi tão ruim, tão malvado nessa vida, que quando ele morre, nem o céu nem o inferno quer receber ele, nem a própria terra aceita o corpo. Aí ele fica vagando, sem descanso, como uma casca seca e vazia de gente. O seu Geraldo contava que ficou parado, sem conseguir se mexer. As pernas dele ficou dura que nem 2 pau de angico. O corpo seco foi se movendo para o lado dele, devagarzinho, como se estivesse esperando anos para encontrar alguém. E quanto mais perto ficava, mais o ar ficava frio e pesado, difícil até de respirar. Quando estava a uns 5 passos de distância, o corpo seco parou. Ficou ali, só balançando como se estivesse ventando, mas não tinha nenhuma brisinha naquela noite. E ele começou a mexer o braço, apontando para o caminho que ia para o antigo cemitério da fazenda, aquele que ninguém mais visita desde o tempo dos escravos. O seu Geraldo entendeu o recado na hora. Tinha alguma coisa enterrada lá que não deixava aquela arma perdida descansar. Mas não era bobo de seguir aquela aparição, não. Ele tirou do bolso o terço que a finada mulher dele tinha deixado e começou a rezar baixinho.
E cada palavra da reza parecia que doía no corpo seco, que começou a se retorcer como se tivesse tomando choque. Foi quando o velho lembrou de uma oração antiga que a avó dele, que era benzedeira, tinha ensinado. Ele começou a falar as palavras sagrada, e o corpo seco começou a se afastar, como se as palavras fossem empurrando ele para longe. Mas antes de sumir de vez no meio dos pés de café, a criatura apontou de novo para o cemitério antigo, com uma força que parecia que ia quebrar o braço seco dele. Seu Geraldo conseguiu chegar na sede da fazenda todo tremendo, branco como se tivesse visto a própria morte cara a cara. E, de certo modo, foi isso mesmo que aconteceu. Ele contou tudo para os filhos e neto, mas ninguém acreditou na história. Acharam que era caduquice de velho, ou que ele tinha bebido umas pingas a mais na casa do compadre, mas o seu Geraldo sabia o que tinha visto. E mais que isso, sabia que o corpo seco não ia desistir. Ele ia aparecer de novo, e de novo, e de novo, até que alguém fizesse o que ele queria. E aí começou a segunda parte dessa história, que é ainda mais arrepiante que a primeira. Passou-se uma semana desde o acontecido. Seu Geraldo não tinha coragem de sair sozinho de noite. Mas durante o dia ele trabalhava normal na roça. Os filhos e neto perceberam que ele estava diferente, mais calado, sempre olhando por cima do ombro, como quem espera que alguém está seguindo ele. Mas nada falaram, porque homem velho da roça tem seus costumes e seu segredo. Foi numa quarta-feira que chegou na fazenda um homem estranho. Tinha cara de gente da cidade, mas não era qualquer cidadão. Era um homem de óculo, desses que estuda os livros antigos. Falou que era pesquisador da universidade e que estava fazendo um trabalho sobre as histórias e lendas da região. Começou a fazer um monte de perguntas sobre a fazenda, sobre os donos antigos, sobre as histórias de assombração. Quando chegou a vez de falar com seu Geraldo, o velho ficou desconfiado. Mas depois de um tempo de prosa, ele começou a se abrir. Contou a história do corpo seco para o homem, esperando que ele fosse duvidar. Mas foi aí que o pesquisador tirou da pasta um livro velho, bem amarelado. "O senhor não é o primeiro a ver isso por aqui", disse o homem, mostrando no livro uma página, com um desenho que fez o seu Geraldo gelar. Era igualzinho o que ele tinha visto naquela noite. O mesmo corpo mirrado, os mesmos buracos no lugar do zóio. Isso aqui é um relato de 1887, de um trabalhador dessa mesma fazenda. Foi então que o pesquisador contou a história que estava escrita naquele livro. Falou que nos tempos antigos da escravidão, tinha um capataz nessa fazenda que era conhecido por judiar dos escravos de um jeito que nem os homens mais malvados fazia. Ele tinha prazer em machucar os outros, em ver o sofrimento. Até os donos da fazenda tinham medo dele, mas deixava ele fazer o que queria porque ele mantinha tudo funcionando e dando muito lucro. Um dia, esse capataz obrigou um escravo velho, que já mal conseguia andar, a trabalhar debaixo do solzão quente, sem água nem comida. O pobre homem caiu morto no meio do cafezal. E foi aí que os outros escravos não aguentaram mais. Não era a primeira vez que isso acontecia. Naquela mesma noite, um grupo deles cercou o capataz, enquanto ele dormia na casa de pau a pique perto do curral. Fizeram com ele tudo o que ele tinha feito com eles durante anos. E quando terminaram, enterraram ele no meio do cemitério dos escravos, sem marca, sem cruz, sem reza. Mas colocaram uma praga nele, que nem a terra fosse aceitar o corpo dele, que ele ficasse para sempre vagando, sem descanso, sem paz, até que alguém desse um enterro digno para os escravos que ele tinha matado e que estavam jogados em vala comum no mato. O pesquisador fechou o livro e olhou sério para o seu Geraldo. "O senhor sabe onde fica esse cemitério antigo, não é?" perguntou. O velho concordou com a cabeça. "Então o senhor já sabe o que precisa ser feito." Seu Geraldo não era homem de acreditar em tudo que os outros falam, mas aquela história bateu com o que ele tinha visto. Depois que o pesquisador foi embora, ele ficou pensando e decidiu que se era para fazer alguma coisa, era melhor fazer logo.
No outro dia, ele juntou os 2 netos mais velhos, aqueles que tinham mais juízo, e contou tudo de novo. Mostrou os papéis que o pesquisador tinha deixado, com a história toda escrita e com os desenhos antigos. Os rapazes ainda estavam meio desconfiados, mas resolveram ajudar o avô. Se não fosse verdade, pelo menos ia acalmar o coração do velho. Os 3 saíram bem cedinho, com enxada, pá e uma cruz de madeira que seu Geraldo tinha feito durante a noite. Seguiram para o lugar onde ficava o antigo cemitério dos escravos. Era um pedaço de terra coberto de mato, que ninguém mais lembrava que tinha sido um dia um lugar sagrado. Começaram a limpar o terreno e logo encontraram algumas marcas de sepultura antiga, tudo meio quebrado e coberto pelo tempo. Mas quando estava chegando perto do meio-dia, o neto mais novo deu um grito. Tinha achado uma coisa enterrada no meio do mato. Os 3 homens começaram a cavar com cuidado e logo descobriram que era uma vala comum, com os ossos de pelo menos 5 pessoas, tudo junto, sem separação, sem respeito. Foi aí que seu Geraldo lembrou do que o pesquisador tinha falado. Eram os escravos que o capataz malvado tinha matado com sua judiação. Os 3 homens pararam o trabalho e ficaram em silêncio. Até os netos, que não acreditavam muito nessas coisas, sentiram o peso daquela descoberta. Vamos fazer as coisas direito, disse seu Geraldo. E eles começaram a separar os ossos com respeito, cavando sepultura individual para cada um. Demorou o dia todo. E quando o sol já estava baixando, eles terminaram de enterrar os restos. Seu Geraldo fez uma reza simples, mas sentida, pedindo que aquelas armas encontrassem paz depois de tanto sofrimento. Colocou a cruz de madeira no meio do local e os 3 voltaram para a fazenda em silêncio, cada um com seus pensamentos. Naquela noite, seu Geraldo não conseguiu dormir. Ficava esperando, atento a qualquer barulho, qualquer sinal. Lá, pelas tantas da madrugada, ele levantou e foi até a janela. Foi quando ele viu, de longe, uma luz fraquinha vindo da direção do cemitério antigo. Não era uma luz de fogo nem de lamparão. Era uma luz azulada, como se fosse a lua refletindo na água. Mas não tinha lua naquela noite. O coração do velho apertou. Será que tinha feito alguma coisa errada? Será que o corpo seco ia voltar mais brabo ainda? Ele ficou ali, paralisado, olhando aquela luz que crescia e diminuía como se fosse uma respiração. De repente, a luz se ergueu do chão, subindo devagar para o céu, como uma coluna brilhante. E depois se separou em 5 pontinhos de luz, que foram subindo, até sumirem entre as estrelas. Seu Geraldo entendeu na hora. Era as armas dos escravos, finalmente livres depois de tanto tempo presas naquele lugar de sofrimento. Mas e o corpo seco? O que seria dele agora? O velho voltou para a cama, mas continuou acordado até o amanhecer. 1 semana se passou sem nenhum sinal. Seu Geraldo até começou a pensar que talvez tivesse sido só imaginação dele. Até que uma noite, voltando de novo da casa do compadre Joca, ele pegou o mesmo caminho pelo cafezal. Quando chegou perto da Grota do Choro, ele sentiu de novo aquele frio na espinha. Mas dessa vez não teve barulho de osso batendo no chão. O que apareceu na frente dele foi bem diferente. Era uma figura de Home, ainda com aparência seca e mumificada, mas não estava mais coberto de terra. E o mais importante, onde antes tinha só buraco escuro, agora tinha 2 pequenos pontos de luz, como 2 estrelinhas distantes. O corpo seco estava parado no meio do caminho, mas não ameaçava. Apenas ficou ali, como se estivesse esperando. Seu Geraldo, mesmo com medo, criou coragem e perguntou: "O que você ainda quer?" "Já fizemos o que tinha que ser feito." O corpo seco não respondeu com palavra, porque corpo seco não fala, mas levantou o braço e apontou, não para o cemitério dos escravos, mas para a direção oposta, onde ficava o terreno baldio atrás da antiga Casa Grande. Depois, fez uma coisa que seu Geraldo nunca esperava ver. Dobrou o corpo ressecado numa espécie de reverência
como se tivesse agradecendo, e sumiu num piscar de olhos. No outro dia, seu Geraldo chamou os netos de novo e contou o que tinha acontecido. Ainda tem coisa para resolver, ele disse. Os três foram até o terreno baldio, onde o corpo seco tinha apontado, e começaram a procurar, sem saber exatamente o que. Foi o neto mais velho quem notou que tinha uma parte do terreno onde a grama crescia diferente, mais verde e mais alta. Começaram a cavar ali e, para surpresa deles, encontraram uma caixa de metal toda enferrujada. Dentro dela tinha um papel amarelado, quase se desfazendo, e um crucifixo de prata. O papel era difícil de ler, mas seu Geraldo, que tinha aprendido um pouco de leitura com a afinada esposa, conseguiu entender algumas partes. Era uma carta escrita pelo próprio capataz malvado. Parecia que ele tinha escrito aquilo pouco antes de ser pego pelos escravos naquela noite de revolta. Na carta, ele confessava todos os males que tinha feito, todas as crueldades. Mas no final, tinha um pedido de perdão. Não era um perdão fingido, de quem só está com medo de ir para o inferno. Era um arrependimento verdadeiro, como se naquela última noite ele tivesse finalmente entendido o tamanho do mal que tinha feito durante toda a vida. Por isso, mesmo depois de morto e amaldiçoado a virar corpo seco, ele ainda tentava, de algum modo, consertar os erros. Queria que as vítimas dele tivessem um enterro digno e queria também que aquela carta fosse encontrada. Seu Geraldo e os netos enterraram o crucifixo no cemitério dos escravos, junto à cruz de madeira que tinham colocado. A carta eles guardaram como prova de tudo o que tinha acontecido. Quando o pesquisador voltou na fazenda, alguns meses depois, eles mostraram a carta para ele, que ficou admirado com a descoberta. E o corpo seco? Nunca mais ninguém viu ele naquelas bandas. Dizem que finalmente, depois de tanto tempo vagando sem descanso, ele conseguiu sua redenção. A terra, que antes tinha rejeitado ele por causa de sua maldade, agora aceitava porque ele tinha se arrependido de verdade e tinha consertado na medida do possível o mal que tinha feito. Seu Geraldo viveu mais 15 anos depois disso. Nunca mais teve medo de andar pelos cafezal de noite, mesmo nos caminhos mais escuro e isolado. Ele dizia: aprendi que até o mais perdido dos homens pode encontrar seu caminho de volta, mesmo depois da morte. E sempre que passava perto do cemitério dos escravos, ele tirava o chapéu e fazia uma pequena oração, não só para as vítimas, mas também para o capataz. Porque ele tinha entendido que o pior castigo que existe não é virar corpo seco, mas é carregar o peso do mal que a gente faz para os outros. Os mais céticos diriam que foi tudo coincidência ou imaginação de velho, que a carta tinha sido escrita por outra pessoa, que o corpo seco era só um andarilho perdido, que as luzes no cemitério era só fogo fátuo. Mas quem conheceu seu Geraldo sabe que ele não era homem de inventar história, nem de acreditar em qualquer coisa. E tem mais uma coisa que poucos sabem. O pesquisador, antes de ir embora da região, deixou um papel com seu Geraldo, dizendo que tinha descoberto quem era o capataz malvado. Tinha o nome completo dele, a data de nascimento e morte. E por coincidência ou não, ele tinha morrido exatamente 100 anos antes daquela noite em que seu Geraldo o encontrou pela primeira vez no caminho do cafezal. E até hoje, quando a noite está muito escura e o vento sopra de um jeito esquisito entre os pés de café, os antigos da região, falam para os mais novos: cuidado com a Grota do Choro, já teve corpo seco andando por lá. Mas sempre completam. Mas ele já encontra o caminho dele. Não precisa ter medo. Dizem que esse tipo de história serve para ensinar a gente que nessa vida ou na outra, todo mundo recebe o que merece. Mas também ensina que nunca é tarde para se arrepender e tentar consertar os erros. Pode demorar 100 anos, pode precisar de ajuda dos vivos, mas sempre tem um jeito. E se um dia você estiver andando sozinho por aí, numa noite escura, e ouvir um barulho de osso batendo em pedra, não precisa ter medo. Pode ser só mais um corpo seco procurando alguém para ajudar ele a encontrar seu caminho de volta para a paz.
Mas se quiser ter certeza, sempre é bom levar um terço no bolso, só por precaução. O fim do cafezal é onde o céu toca a terra. E lá, entre o campo e as estrelas, a história continua. Cada um leva um pedaço desses causos, como quem leva uma semente na mão. Alguns vão plantar essa semente no canteiro da memória, outros vão deixar ela cair pelo caminho. Mas a verdade é que essas histórias nunca morrem de verdade. Fica sempre aí, esperando alguém para contar de novo. Como o corpo seco esperava alguém para ajudar ele. As noites na roça continuam escura, os cafezal continua cheio de mistério. E os velhos continuam contando seus causos perto do fogo. E quem ouve pode até duvidar, mas sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que foi mesmo só uma história? Ou será que, nas noites sem lua, ainda tem coisa andando por aí que a gente prefere nem saber o que é? Seu Geraldo dizia que a gente só tem medo daquilo que não conhece. Por isso que ele, depois de conhecer o corpo seco, nunca mais teve medo. Porque entendeu que por trás de cada assombração tem uma história de gente, com erro, arrependimento e, quem sabe, redenção. E é por isso que esses causos continuam sendo contados de geração em geração. Não é só para dar medo, mas para lembrar a gente que tem mistério nesse mundo, que a razão sozinha não consegue explicar. E que às vezes, o que parece ser o fim de uma história é só o começo de outra. Como a noite, que quando fica mais escura, é sinal que o dia já está quase chegando. É isso que os antigos ensinam. A gente precisa respeitar o mistério, mas não precisa ter medo dele. Porque no fundo, tudo faz parte da mesma história. A história da gente que veio antes, da gente que está aqui agora e da gente que ainda vai vir. Uma história sem fim, que passa de boca em boca, como um fogo que nunca se apaga. E quando a gente ouve um barulho estranho na noite, pode até ser o corpo seco vagando por aí. Mas também pode ser só o vento nas folhas do cafezal, lembrando que a vida continua seu caminho, não importa o que aconteça. E que cada um de nós, um dia, vai ser parte dessa mesma terra. E é bom viver de um jeito que, quando esse dia chegar, a terra tenha orgulho de receber a gente. Esses dias atrás, quando o Zé Pequeno veio entregar o leite aqui em casa, ele me contou uma história que aconteceu com o seu Anacleto, aquele que morava na fazenda dos Pereiras, na beira do córrego das Pedras. É um causo que o povo da região ainda conta em voz baixa, de noite, quando a lua está alta e o vento sussurra nas folhas dos pés de manga. Seu Anacleto era um homem da antiga, desses que levantava com as galinhas e só parava de trabalhar quando o sol já tinha ido embora fazia tempo. Era viúvo. A dona Josefa tinha partido fazia mais de 15 anos, levada por uma febre braba que nem os remédios do doutor da cidade conseguiu curar. Ele ficou sozinho com os filhos, mas quando os meninos cresceram, foram tudo para a cidade grande. Procurar a melhor sorte. Ficou o velho, uma cachorrinha chamada Filó e as lembranças. A fazenda dos Pereira era grande, dessas antigas, que já tinha passado por várias gerações. Seu Anacleto trabalhava lá desde menino, conhecia cada canto, cada pedra, cada árvore daquele lugar. O patrão, seu Olavo Pereira, já era o terceiro da família a ser dono daquelas terras. Homem bom, mas um pouquinho ambicioso, sempre querendo aumentar a produção, plantar mais, colher mais. Foi numa sexta-feira, dia 13 de agosto, que tudo começou. Era uma época de seca braba, dessas que racha a terra e faz os bichos procurar água. Longe, o córrego das Pedras, que sempre foi cheio e correntoso, estava quase secando. As plantações estavam morrendo e o gado berrando de sede. Seu Olavo chamou seu Anacleto no escritório da fazenda, aquela sala cheia de retrato antigo e cheirando a fumo de corda. Anacleto, ele falou, batendo a mão na mesa de madeira de lei. Precisamos resolver esse problema da água. Os outros fazendeiros estão cavando poço artesiano, mas isso custa uma fortuna. Tô pensando em desviar mais água da nascente do morro.
Seu Anacleto, que sempre foi homem de poucas palavras, ficou quieto por um tempo, antes de responder. Seu Olavo, com todo respeito, mas mexer com a nascente do morro não é boa ideia. O povo antigo sempre falou que aquele lugar é sagrado. Seu Olavo deu uma risada alta. Ele tinha estudado na capital, achava que essas histórias do povo da roça era tudo bobagem. Que sagrado que nada, Anacleto. É só água saindo da pedra. E a água é minha, a terra é minha. Vamos começar amanhã cedinho. O seu Anacleto ainda tentou argumentar, mas quando viu que não ia adiantar, abaixou a cabeça e saiu. Enquanto caminhava de volta para sua casinha na beira do córrego, ele ia remoendo aquela conversa. A nascente do morro não era um lugar qualquer. Era um local que os mais velhos sempre falavam com respeito. Diziam que ali era onde a terra respirava e que tinha um guardião protegendo aquelas águas desde o tempo que nem gente tinha por ali. Naquela noite, seu Anacleto não conseguiu dormir direito. Ficou virando na cama, ouvindo os grilos lá fora e o pio da coruja na gameleira grande. Lá pelas tantas da madrugada, a cachorrinha Filó começou a ganir baixinho, com o pelo todo arrepiado, olhando fixo para a porta da casa, como se estivesse vendo, coisa que os olhos da gente não consegue enxergar. "O que foi, Filó?" perguntou seu Anacleto, acendendo o lampião. A cachorrinha só gania mais forte e tremia que nem vara verde. Foi quando o velho ouviu um barulho de água correndo lá fora. Mas não era um barulho normal. Era como se a água estivesse cantando, sussurrando palavra numa língua que ele não entendia, mas que de algum jeito parecia conhecida, como uma canção de ninar que a mãe cantava quando ele era pequenino. Ele abriu a porta da casa com cuidado e viu algo que fez seu coração pular no peito. O córrego das pedras, que estava quase seco, agora corria cheio, com água clarinha reluzindo sob o luar. Mas não era só isso. A água parecia viva. Ela mexia de um jeito estranho, como se tivesse respiro próprio. Seu Anacleto, mesmo assustado, pegou o lampião e foi até a beira do córrego. A cachorrinha Filó não quis seguir ele. Ficou na porta da casa, tremendo. Quando chegou perto da água, ele viu que ela brilhava com uma luz azulada, como se tivesse milhares de estrelas pequeninha boiando na correnteza. E de dentro daquela água luminosa, ele viu surgir uma imagem, como um reflexo, mas não era o reflexo dele. Era o rosto de uma mulher veia, muito veia, com a pele enrugada como casca de jabuticaba e os cabelos brancos parecendo fio de prata. Os olhos dela, os olhos, eram da cor da água mais funda, um azul escuro que parecia não ter fim. Anacleto. A voz veio da água, mas não era bem uma voz. Era mais como o som da chuva caindo nas folhas, como o barulho do vento nas gaias das árvores. Anacleto, a nascente está em perigo. O velho ficou paralisado, sem conseguir falar nada por um tempo, mas depois, criando coragem, ele perguntou: "Quem é você?" "Eu sou a que guarda as águas desde antes do tempo ser contado em ano. Sou a que vê as crianças nascer e os velhos morrer. Sou a que dá vida para a terra e para os bichos." A voz era calma, mas tinha uma força antiga nela. A nascente no morro não pode ser mexida. O que dorme debaixo dela não deve ser disturvido. O que dorme debaixo dela? Gaguejou seu Anacleto. Algo que deve continuar dormindo. A imagem na água começou a tremer e a sumir. Impede. Eles, Anacleto. Você conhece a terra, você sabe que eu estou falando a verdade. Se a nascente for ferida, o guardião vai acordar. E a vingança dele vai ser terrível. E assim a imagem sumiu, a água voltou a ficar normal e o córrego voltou a ser só um filete triste de água barrenta. Seu Anacleto voltou para casa tremendo, mas não de frio. Ele sabia que não tinha sido um sonho. A cachorrinha Filó ainda estava na porta, arrepiada e assustada. Ele passou a noite em claro, pensando no que fazer. No outro dia, bem cedinho, os peão já estava tudo reunido para começar o serviço na nascente.
Seu Olavo tinha contratado até um homem da cidade, um tal de engenheiro, para orientar o desvio da água. Seu Anacleto foi lá tentar conversar com o patrão mais uma vez. Seu Olavo, por favor, vamos pensar melhor nesse negócio da nascente. Não, é boa ideia mexer lá. De novo com essa conversa, Anacleto. O patrão já estava perdendo a paciência. Se você está com medo de assombração, fique na sua casa. Os homens aqui vão trabalhar. Seu Anacleto tentou falar mais, mas seu Olavo cortou. Ele na seca e saiu andando na frente dos peão, rumo ao morro. O velho ficou parado ali, sentindo o coração pesado. Ele sabia que coisa ruim ia acontecer, mas o que ele podia fazer era só um empregado velho, e seu Olavo era o patrão. Com peso na arma, ele voltou para casa e ficou esperando. Lá pelas 9 da manhã, o céu, que estava limpo e azul, começou a mudar. Nuvem preta surgiram do nada, cobrindo tudo num piscar de zóio. Um vento forte começou a soprar, derrubando as roupas do varal e fazendo os galhos das árvores estalar. A cachorrinha Filó se escondeu debaixo da cama tremendo. E então, seu Anacleto ouviu um grito, depois outro e mais outro. Gritos de homem grande, mas parecendo criança de tanto medo. Vinham da direção do morro. Ele pegou um facão e saiu, correndo, mesmo com as pernas já cansadas pela idade. Quando chegou perto da nascente, viu uma cena que nunca mais ia esquecer. Os peão estavam tudo correndo morro abaixo, tropeçando, caindo, se levantando e continuando a correr como se o diabo em pessoa tivesse atrás dele. Um deles, o Tião Baiano, tinha o rosto branco como papel e sangue escorrendo de um corte na testa. Quando viu seu Anacleto, agarrou o braço dele com força. Pelo amor de Deus, seu Anacleto, corre! A coisa tá acordando. Que coisa? Homem? Perguntou o velho, tentando acalmar o peão. A gente mal começou a cavar perto da nascente. A água ficou vermelha como sangue e começou a subir e formar uma figura. Ai, meu Deus! Tião não conseguiu terminar de falar, largou o braço de seu Anacleto e saiu correndo de novo. O velho, mesmo com medo, continuou, subindo o morro. Tinha que ver com os próprios olhos o que estava acontecendo, e aí encontrou seu Olavo e o engenheiro, parado perto da nascente, os dois brancos como cera de vez. A nascente, que sempre foi um lugar lindo, com água clarinha saindo de entre as pedras e formando uma pequena lagoa, antes de descer pelas pedras como um véu de noiva. Agora estava irreconhecível. A água borbulhava como se estivesse fervendo, mas não soltava vapor. E não era mais clarinha, não. Estava vermelha, vermelha como sangue fresco. E o cheiro, um cheiro podre, de coisa morta fazia tempo, que embrulhava o estômago. O que é isso? Gaguejou seu Olavo, a arrogância toda sumida da voz dele. Antes que alguém pudesse responder, a terra começou a tremer. Não foi um tremor forte, mas foi estranho, como se alguma coisa muito grande tivesse se mexendo lá embaixo. E a água da nascente, ela começou a se erguer como uma coluna, subindo, subindo. E dentro daquela coluna de água vermelha, dava para ver alguma coisa se formando. Não era bem um corpo, nem bem um rosto. Era como se a própria água tivesse ganhando consciência e forma. 2 buracos escuros se abriram onde seria o zóio, e uma fenda larga onde seria a boca. Não saiu som nenhum daquela boca de água, mas todos os 3 homens ali ouviram claramente na cabeça deles uma voz antiga, que parecia vir do fundo da terra. Vocês me acordaram. Depois de 1000 anos vocês me acordaram. Seu Olavo caiu de joelho tremendo. O engenheiro desmaiou ali mesmo. Só seu Anacleto conseguiu ficar em pé, mesmo com as pernas bambas. Nós não queria disturvir o senhor, ele falou, a voz saindo fina de medo. Foi um erro, a gente vai embora agora e nunca mais volta. A coisa de água pareceu considerar por um momento. Os buracos escuros que servia de zóio fitaram seu Anacleto por um tempo que pareceu uma eternidade. Você! A voz trovejou na cabeça do velho.
Você tentou avisar eles. Você respeitou o antigo acordo. Sim, senhor, respondeu seu Anacleto, sem saber direito que acordo era esse, mas sentindo que era melhor concordar. Então você vai viver, mas eles... A figura de água se voltou para seu Olavo e o engenheiro desmaiado. Não, por favor, gritou seu Anacleto. Eles não sabiam. Eles são ignorantes das coisas antigas. Por favor, dê uma chance para eles aprender. A coisa de água ficou imóvel por um tempo, como se estivesse pensando. Depois, lentamente, ela começou a se desfazer, voltando a ser apenas água que caía de volta na pequena lagoa. Mas antes de desaparecer completamente, a voz falou uma última vez. Por sua causa, eles vivem. Mas a nascente deve ser protegida para sempre, ou eu voltarei, e não haverá segunda chance. E assim, a coluna de água sumiu. A água da nascente voltou a ficar clarinha e o tremor parou. Tudo ficou quieto, como se nada tivesse acontecido. Só o cheiro de podre ainda estava no ar. Lembrando que não tinha sido um sonho, seu Olavo, ainda de joelho, tinha o zóio arregalado e o rosto molhado de lágrima e suor. Ele olhou para seu Anacleto como uma criança perdida, procurando ajuda. O que era isso, meu Deus? Isso, seu Olavo, era o guardião da nascente. O que os antigos sempre falaram que existia. O que eu tentei avisar para o senhor. Eles ajudaram o engenheiro a acordar e descer o morro em silêncio. Nenhum dos peão tinha ficado para trás. Tinha corrido tudo para longe. Alguns até pegaram suas coisas e nunca mais voltaram para a fazenda. Naquela mesma tarde, seu Olavo mandou chamar seu Anacleto no escritório. Mas não era mais o mesmo homem arrogante de antes. Estava abatido, com olheira funda e a mão tremendo quando segurava a xícara de café. Anacleto, ele falou com voz baixa, eu devo desculpa a você. Você tentou me avisar e eu não escutei. Quase trouxe uma desgraça para todos nós. Velho só balançou a cabeça, aceitando as desculpas. O que a gente faz agora? Perguntou seu Olavo. A gente protege a nascente, como sempre devia ter feito. Cerca o lugar, não deixa ninguém chegar perto e agradece todo dia por ela continuar nos dando água. E foi isso que eles fizeram. Seu Olavo mandou cercar toda a área da nascente, colocou placa de proibido entrar e contratou seu Anacleto para ser o guardião oficial do lugar, com a missão de cuidar e proteger. Uns meses depois, a seca acabou. Choveu como não chovia fazia anos. O córrego das pedras voltou. Agora é cheio. As plantações reviveram e o gado engordou bonito. A fazenda dos Pereira nunca produziu tanto como naquele ano. Seu Olavo mudou depois daquele dia. Ficou mais humilde, mais respeitoso com as tradições. Começou a consultar seu Anacleto antes de qualquer decisão sobre a terra. E todos os anos, no dia 13 de agosto, ele ia até a beira da nascente, mas não muito perto, e deixava uma oferenda, fruta fresca, mel, flores do campo, um agradecimento silencioso. Seu Anacleto viveu mais 25 anos depois disso. Quando ficou muito velho para cuidar da nascente, passou a tarefa para o neto mais velho, ensinando tudo o que precisava saber sobre o guardião das águas. Antes de morrer, numa noite de lua cheia, dizem que ele foi até a beira do córrego das pedras e ficou conversando com a água, como se ela pudesse responder. E talvez pudesse mesmo. De manhã, encontraram ele sentado na cadeira de balanço na varanda com a cachorrinha Filó, que já tinha virado avó de muitos cachorrinhos, deitada nos pés dele. Os dois tinham partido durante a noite calmo, como quem vai dormir depois de um dia de trabalho bem feito. O neto do seu Anacleto continuou cuidando da nascente e depois o filho dele e assim por diante. A fazenda dos Pereira prosperou como nunca, enquanto outras da região sofriam com seca e praga na plantação.
O povo da cidade grande nunca entendeu por que aquele pedaço de morro era tão protegido, cercado, e por que ninguém podia entrar lá. Achavam que era frescura de gente da roça, superstição sem sentido, mas o povo de Água Clara sabia e respeitava. De vez em quando, em noite de lua nova, quando o céu fica pretinho sem nenhuma estrela, dizem que dá para ouvir, vindo da direção do morro, um som estranho, como um suspiro fundo, como se a terra mesmo tivesse respirando. É o guardião, dizem os mais velhos, verificando se o acordo ainda está sendo respeitado. A nascente continua lá até hoje, com água clarinha jorrando das pedras, dando vida para o córrego, para os pastos, para as plantações. E de vez em quando, quem passa perto diz que a água canta baixinho, uma canção antiga, numa língua que ninguém mais fala, mas que todos, de algum jeito, entendem no coração. Mas tem outra coisa que os mais antigos contam e que pouca gente sabe. Dizem que nas noites de tempestade forte, quando o céu desaba em água e os relâmpagos cortam o céu como faca, se você olhar na direção do morro, pode ver uma figura gigante se erguendo da nascente. Uma figura feita de água e luz, com os olhos profundos como o fundo do mar, é o guardião, que sai para caminhar quando as águas do céu se juntam com as águas da terra. Ele não faz mal para ninguém que respeita a terra e as águas. Pelo contrário, dizem que ele protege a região de enchente muito forte e vendaval destrutivo. Mas aí de quem tenta fazer mal às nascentes, aos rios, às águas que dá vida. O guardião não perdoa duas vezes. Por isso que em Água Clara ninguém joga lixo no rio, ninguém desmata a beira de córrego, ninguém maltrata as águas. Não é só por consciência ambiental, não. É por medo mesmo. Medo do que pode acordar de novo debaixo da nascente do morro. E quando os políticos e os empresários da cidade grande vêm com seus projetos de fazer represa, de encanar os córregos, de alterar o curso das águas, o povo se junta e não deixa. Porque ele sabe o que pode acontecer. Seu Anacleto avisou, e o aviso foi passando de pai para filho, de avô para neto. Tem coisa na natureza que é melhor não mexer, tem força antiga que é melhor respeitar. E lá no fundo, a gente sabe que não é dono da terra. A gente só está de passagem por ela. A terra e as águas, essas sim, é que vão ficar muito depois que a gente já tiver virado pó. E quando você passar por Água Clara, se prestar atenção, vai notar que todas as casas, por mais humilde que seja, tem sempre uma vasilha com água, fresca na porta. Não é só para as visitas beber, não. É uma oferenda, um respeito. Porque todos ali sabem que a água é vida e que quem controla a água controla a vida. E se um dia você tiver coragem de ir até perto da nascente do morro, mas não muito perto pelo amor de Deus, fique quietinho e escute. Se tiver sorte, vai ouvir a canção das águas. Uma canção sem palavra, mas que conta a história mais antiga que o tempo. Se tiver mais sorte ainda, talvez veja um reflexo na água que não é o seu. Um rosto antigo, com um zóio profundo como poço sem fim. E se isso acontecer, faça como seu Anacleto fez. Mostre respeito. Porque o guardião está sempre alerta, sempre vigiando, sempre pronto para proteger o que é dele, ou para punir quem não respeita. As águas têm memória, dizem os antigos, e as águas nunca esquecem. A noite caiu pesada como um manto preto sobre o sítio do seu Adalberto Coutinho. O vento assobiava por entre as folhas do milharal, levando embora o calor que o sol tinha deixado durante o dia. Era final de julho, tempo de seca braba, quando a noite ficava mais comprida que o dia, e o frio cortava os ossos até da alma mais resistente. Seu Adalberto, com seus 72 anos bem vivido, sentou no banquinho de madeira da varanda. Ele era um homem alto, meio curvado pelo tempo, com mãos calejadas de tanto lidar com a terra. O rosto enrugado mostrava a marca de uma vida inteira debaixo do sol, e os olhos, apesar da idade, ainda mantinham um brilho de quem conheceu mais coisa, nesse mundo do que gostaria de lembrar.
A fazenda dos Coutinho era das mais antigas da região. Ficava a uns 30 quilômetros da cidade mais próxima, encravada entre morro, coberto de mata, e um riachinho que cortava as terras. Seu Adalberto tinha herdado aquele pedaço de chão do pai, que herdou do avô, que tinha ganhado como pagamento de uma dívida nos tempos da escravidão. Ali, 5 gerações da família viveu, plantou, colheu e enterrou seus mortos. Vai chover hoje, murmurou ele olhando para o céu, sentindo o cheiro característico que precede a tempestade. Aquele sexto sentido que os homens da roça desenvolve depois de tanto tempo observando o comportamento da natureza, nunca falhava. Ele acendeu seu palheiro, sugando a fumaça com gosto, deixando ela escapar devagarinho pelos lábios rachados, quando o cachorro começou a latir. O biscoito era um vira-lata caramelo, daqueles que não falha com qualquer coisa. Se estava latindo daquele jeito, tinha algo errado. Que é isso, biscoito? Tá vendo assombração, é? Falou seu Adalberto meio rindo, mas sentindo um arrepio subir pela espinha. O cachorro continuava latindo pro mato, pro lado do velho salgueiro. Aquela árvore enorme e retorcida ficava no fim da propriedade, perto do brejo. O povo da região sempre teve um pé atrás com aquele lugar. Diziam que era carregado. O salgueiro tinha mais de 200 anos, pelo que contava o pai de seu Adalberto. Era um patriarca da natureza, com galho que se espalhava como braço assustador em direção ao céu, e raiz que mergulhava fundo na terra úmida. Era tão grande que mesmo de longe dava para ver ele se destacando na paisagem. Biscoito continuava, latindo, e seu Adalberto, contra seu melhor julgamento, decidiu investigar. Pegou o lampião a querosene, acendeu a chama e desceu os 3 degraus da varanda. A noite estava mais escura que o comum. Nem a lua, nem as estrelas conseguiam furar o manto de nuvem que cobria o céu. Vamos ver o que está incomodando você, seu cachorro. Tonto, disse ele, caminhando com passo firme em direção ao mato. Biscoito seguia na frente, abaixando o corpo e rosnando de vez em quando. Conforme se aproximava do salgueiro, seu Adalberto começou a notar uma sensação estranha. O ar ficou mais frio, mais denso. Era como se tivesse entrado num lugar onde o tempo corria diferente. O lampião tremia na sua mão, a chama dançando inquieta, como se algo invisível estivesse soprando nela. Tem algo aqui, sussurrou ele para si mesmo, sentindo os pelos do braço se arrepiar. Não era homem de acreditar em bobagem, mas tinha uma coisa que nem toda a lógica do mundo conseguia explicar. Quando finalmente chegou embaixo do salgueiro, o cachorro parou de latir. Ficou paradinho, olhando fixo para um ponto entre as raízes da árvore. Seu Adalberto ergueu o lampião, tentando enxergar melhor. Foi aí que ele viu o primeiro vulto. Era uma figura branca, meio transparente, como se fosse feita de névoa. Tinha forma de uma mulher jovem, com vestido longo e cabelo comprido. Ela não tocava o chão, parecia flutuar a alguns centímetros da terra. Seu rosto era bonito, mas tinha uma expressão de profunda tristeza. Santo Deus! Nari, murmurou seu Adalberto, sentindo o coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ele não era homem de se assustar fácil, mas aquilo era coisa de outro mundo. A aparição olhava fixamente para ele, como se tivesse esperado por aquele encontro há muito tempo. Ela moveu os lábios, mas nenhum som saiu. Parecia que estava tentando comunicar algo importante. Seu Adalberto, depois do choque inicial, respirou fundo. Na roça, o povo aprendia desde cedo que entre o céu e a terra existia mais mistério do que a gente podia compreender. Se aquela alma tinha vindo até ele, devia ter um motivo. O que você quer? Perguntou ele, com a voz mais firme que conseguiu. Por que está aqui? Foi quando ele percebeu que não era só uma. Ao redor do salgueiro, outras figuras começaram a aparecer. Homens, mulheres, até mesmo algumas crianças. Todos com a mesma aparência translúcida, todos com o mesmo olhar de sofrimento.
Deviam ser 10, talvez mais. O cachorro biscoito não rosnava mais. Estava quieto, como se também entendesse a gravidade daquele momento. A primeira aparição se aproximou. Conforme chegava mais perto, seu Adalberto sentiu um frio intenso, como se tivesse entrado num freezer. Ela levantou o braço e apontou para o chão, bem embaixo do salgueiro, entre suas raízes nodosas. Foi então que seu Adalberto entendeu. Aquela alma estava presa ali por algum motivo, e algo embaixo daquela árvore era a chave para libertar elas. Vocês, quer que eu cave ali? Perguntou ele. A aparição balançou a cabeça afirmativamente. Seu Adalberto deixou o lampião no chão e voltou correndo até o barracão de ferramenta. Voltou minutos depois com uma pá. O coração ainda batia acelerado, mas agora tinha uma determinação no seu olhar. Se aquelas almas precisava de ajuda para encontrar paz, ele faria o que pudesse. Começou a cavar com força, afastando a terra macia entre as raízes. Cavou por quase 1 hora, com as aparição observando em silêncio absoluto. O suor escorria pelo seu rosto, apesar do frio sobrenatural que tomava conta do lugar. Foi quando a pá bateu em algo sólido. Tem alguma coisa aqui, disse ele, abaixando-se para limpar a terra com as mãos. Era uma caixa de madeira, antiga, com ferragem enferrujada. Parecia um baú pequeno, desses de guardar documento importante. Com esforço, seu Adalberto puxou a caixa para fora do buraco e a colocou no chão. As aparições se aproximaram ainda mais, formando um círculo ao redor dele e do baú. A expectativa era quase palpável no ar. A fechadura estava enferrujada, mas cedeu quando ele forçou com a ponta da pá. Com cuidado, seu Adalberto abriu a tampa. Dentro havia documento amarelado pelo tempo e um livro de capa de couro. Ele pegou os papel primeiro. Eram escritura de terra, contrato antigo, alguns com data do final do século XIX. Essas é as escritura original da fazenda, murmurou ele, surpreso. Tinha ouvido histórias sobre como aquelas terras tinham sido adquiridas pela família, mas nunca a versão completa. Foi quando começou a ler os documentos que seu Adalberto sentiu o estômago embrulhar. As escrituras contavam uma história muito diferente daquela que tinha sido passada de geração em geração. Não era verdade que seu bisavô tinha recebido as terras como pagamento de uma dívida. Na verdade, ele tinha roubado a propriedade de uma família inteira, usando documento falso. E para que ninguém descobrisse a fraude, seu Adalberto olhou horrorizado para as aparições ao seu redor. Ele matou os 6, sussurrou, sentindo um nó na garganta. Meu bisavô matou os 6 e escondeu os corpos aqui. A primeira aparição confirmou, com um gesto triste. Seu Adalberto, então, entendeu por que aquelas almas estavam presas ali. A injustiça cometida precisava ser revelada. A verdade precisava vir à tona. O livro de couro era, na verdade, um diário. Nele, com uma caligrafia elegante, mas perturbadora, seu bisavô tinha registrado seus crimes em detalhes. Tinha matado a família inteira, 11 pessoas ao todo, que eram os verdadeiros donos da terra, e enterrado os corpos embaixo do salgueiro que, mesmo naquela época, já era uma árvore imponente. Meu Deus do céu! Murmurou seu Adalberto, sentindo as lágrimas escorrer pelo rosto enrugado. Toda a história da sua família, todo o orgulho que sentia daquela terra, era construído sobre uma mentira terrível. Os fantasmas continuavam observando, como se esperasse para ver o que ele faria com aquela descoberta. A chuva começou a cair, primeiro algumas gotas isoladas, depois mais forte. Mas debaixo do salgueiro, onde seu Adalberto e as aparições estavam, nenhuma gota tocava o chão. Era como se a própria natureza respeitasse aquele momento de revelação. Seu Adalberto levantou-se com dificuldade, segurando os documentos e o diário contra o peito. Olhou para as aparições e fez uma promessa solene. Vou fazer o que é certo. Vou revelar a verdade. Vou encontrar os descendentes de vocês.
Vou devolver o que é de direito deles, mesmo que isso signifique perder tudo o que tenho. As aparições pareceram brilhar mais intensamente depois dessas palavras. A primeira, a moça jovem, sorriu pela primeira vez. Era um sorriso de alívio, de gratidão. Seu Adalberto passou a noite inteira lendo o diário à luz do lampião, descobrindo detalhes cada vez mais assustador sobre seu bisavô. O homem tinha sido um monstro disfarçado de cidadão respeitável. Tinha matado não só a família original, mas qualquer um que suspeitasse da verdade sobre como ele tinha adquirido as terras. Pela manhã, assim que os primeiros raios de sol começaram a arriscar o céu, seu Adalberto reuniu tudo numa bolsa de couro e montou em seu cavalo velho. Ia até a cidade, até a delegacia e o cartório. Ia contar tudo, mostrar as provas, buscar os herdeiros legítimos daquela terra. Quando passou pelo salgueiro na saída da fazenda, percebeu que as aparições ainda estavam lá, observando-o. Eram menos visível na luz do dia, mais como impressão, do que forma definida, mas estavam ali. Voltarei com a justiça, prometeu ele, tocando o chapéu em sinal de respeito. 3 meses se passaram. Foi um período difícil, cheio de investigação, documento, advogado e olhares de desconfiança. Muita gente na cidade achava que seu Adalberto tinha ficado maluco. Outras sussurravam que ele sempre foi estranho mesmo, mas ele não se importava. A polícia tinha desenterrado os restos mortais encontrado embaixo do salgueiro. 11 esqueletos, exatamente como dizia o diário. Teste de DNA moderno tinha confirmado a identidade de alguma das vítimas, comparando com descendente distante que ainda vivia em estado vizinho. Foi um trabalho de detetive encontrar os herdeiros legítimos depois de tanto tempo, mas seu Adalberto insistiu até conseguir. Era uma família simples, que não tinha ideia da fortuna que lhes tinha sido roubada gerações atrás. Naquela tarde, seu Adalberto assinou os papéis que transferia oficialmente a propriedade para os herdeiros legítimos. Ele poderia ter lutado, poderia ter escondido as provas, mas sabia que não conseguiria viver em paz, sabendo da verdade. Os novo dono, comovido com sua honestidade, ofereceram a ele uma parte da terra, um pedaço pequeno, mas suficiente para ele viver seus últimos anos. Com dignidade. Seu Adalberto aceitou agradecido. Não queria sair completamente daquela terra. Afinal de contas, apesar da origem manchada, tinha sido seu lar por toda a vida. Quando voltou à fazenda naquela noite, foi direto ao salgueiro. Tinha algo que precisava verificar. O luar iluminava a clareira onde a árvore majestosa se erguia. Seu Adalberto parou, respeitoso, esperando. Mas nenhuma aparição surgiu. O ar estava leve, sem aquele peso sobrenatural. Azalma tinha finalmente encontrado paz, mas enquanto observava o local, percebeu algo diferente no salgueiro. Aproximou-se com cuidado. A árvore, que sempre teve um ar meio sinistro, com galho retorcido e casca escura, agora parecia diferente. Havia brotos novos surgindo dos galhos que antes pareciam mortos. A casca estava mais clara, mais viva. Foi quando notou algo curioso nas raízes da árvore. 11 pequenas mudas de árvore tinham começado a crescer em círculo ao redor do tronco principal. Eram salgueiros bebês, forte e vigoroso, crescendo onde antes só havia terra revolvida. Seu Adalberto sorriu, entendendo a mensagem silenciosa. Azalma não tinha simplesmente partido. Tinham se transformado, encontrado uma nova forma de existir naquela terra que tinha sido delas. Em vez de assombrar o local, agora faziam parte dele de uma maneira bela e pacífica. Descansem em paz, murmurou ele, tirando o chapéu em respeito. Anos se passaram. Seu Adalberto continuou vivendo em sua pequena parte da terra. Os novo donos respeitavam ele, frequentemente pedindo conselhos sobre como cuidar da propriedade. Ele ensinou tudo o que sabia,
feliz por ver a terra sendo cuidada com amor por quem realmente tinha direito a ela. O velho salgueiro e as 11 árvores menor que crescia ao seu redor viraram uma espécie de atração local. Era um lugar bonito, sereno. Não havia mais nada de assustador nele. As crianças da região adoravam brincar ali, pendurando o balanço nos galhos baixos. Ninguém mais sentia aquele frio sobrenatural ou ouvia sussurro estranho à noite. Em uma tarde de verão, quando seu Adalberto já tinha completado 80 anos, ele sentiu um cansaço diferente. Não era o cansaço comum do trabalho diário, mas algo mais profundo. Ele sabia o que aquilo significava. Com passo lento, mas decidido, caminhou até o círculo de salgueiros. Sentou-se no meio deles, encostado no tronco do salgueiro original, agora mais vigoroso e bonito do que nunca. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Era uma visão linda, pacífica. "Tô pronto", disse seu Adalberto, para ninguém em particular. Ou talvez para todos que estavam ali, invisível aos olhos comum. Foi quando sentiu a presença dela, a mesma moça de antes, a primeira aparição, que tinha visto naquela noite de tempestade anos atrás. Mas agora ela não parecia assustadora ou triste. Estava radiante, serena. Estendeu a mão para ele num convite silencioso. Seu Adalberto sorriu e aceitou a mão oferecida. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram seu Adalberto encostado no tronco do grande salgueiro, um sorriso sereno no rosto. Tinha partido durante a noite de forma pacífica, como quem simplesmente fecha os olhos para um sono profundo. O enterraram ali mesmo, entre as raízes da árvore, como tinha deixado pedido em seu testamento simples. Semana depois, algo curioso aconteceu. Um 12º broto surgiu no círculo de salgueiros. Crescia mais rápido que o normal, como se tivesse pressa de alcançar os outros. O povo da região diz que, em noite de lua cheia, quem passa perto do círculo de salgueiros às vezes consegue ver 12 figuras dançando entre as árvores. São formas feitas de luz e sombra que aparecem e desaparecem num piscar de olhos. Não são figura assustadora. Pelo contrário, transmitem uma sensação de paz e alegria. Entre elas, dizem, tem um velho de chapéu de palha, com um cachorro caramelo, sempre ao seu lado. Ele sorri para os viajantes, como se quisesse assegurar que não há nada a temer. E, de fato, desde então, nunca mais teve história de assombração naquela fazenda. Os fantasmas tinham encontrado justiça e, com ela, a paz que tanto procuravam. Seu Adalberto tinha encontrado redenção para os pecados de sua família. E a terra, finalmente, tinha voltado a pertencer a quem de direito. O velho salgueiro e seus 12 filhos continuam lá até hoje, crescendo forte e imponente, guardiões silenciosos de uma história que a maioria já esqueceu, mas que as raízes profundas daquelas árvores jamais permitirão que morra completamente. Porque na roça, todo mundo sabe, tem história que é tão forte que não morre nunca. Vira lenda, vira causo, vira árvore que cresce bonita onde antes só tinha tristeza e dor. E, às vezes, basta uma pessoa disposta a fazer o que é certo para transformar séculos de injustiça numa história com final feliz. O pôr do sol pintava o céu de vermelhão quando seu JB Rezende terminava de amarrar o cavalo baio no tronco nodoso da figueira. As nuvens carregadas anunciavam tempestade grossa, dessas que vêm com raio e vento forte. O velho soltou um suspiro cansado. Aos 73 anos, seus ossos já não suportavam bem viagem longa, mas o chamado urgente de seu compadre, Zeca Taveira, não lhe dera alternativa. Só você pode resolver esse problema, JB. As crianças tão adoecendo, os bichos tão morrendo, sem explicação, e a terra não produz mais nada que preste. É aquela casa, compadre. Aquela casa amaldiçoada. A casa em questão era o antigo casarão dos Moreira,
construção imponente que ficava no alto da colina, dominando toda a paisagem do Vale do Grotão. Fazia mais de 50 anos que ninguém morava ali, desde a tragédia que tinha levado toda a família Moreira, os patrão, os empregados, até mesmo os animais de estimação, a uma morte misteriosa numa única noite. Seu JB amarrou mais firme o lenço vermelho no pescoço e ajeitou o chapéu de palha na cabeça. Era um homem seco como galho de árvore na seca, com pele curtida pelo sol e mão calejada pelo trabalho duro. O rosto, marcado por ruga profunda, guardava 2 olhos pequenos e vivos que, segundo o povo da região, conseguia enxergar até o outro lado. Era por isso que tinham chamado ele. Seu JB tinha o dom de ver, de sentir, de saber sobre o mundo dos mortos. Ele não gostava muito de falar sobre isso. Preferia levar a vida tranquila em seu pequeno sítio, plantando mandioca e criando umas galinhas. Mas quando o mal era grande, quando os espíritos inquietos começavam a perturbar os vivos, era a ele que o povo recorria. "Tá vendo aquilo, Estrela?" falou baixinho para o cavalo, enquanto olhava para o casarão ao longe. "É o olho do furacão. Sinto a raiva dela daqui." O casarão tinha sido construído nos tempos do Império, quando os Moreira eram uma das famílias mais ricas da região. Café, gado, cana. Eles tinham de tudo um pouco. E também tinha escravo, muitos deles, até a abolição. Depois vieram os colono, os imigrantes, os trabalhador livre, que, segundo seu JB costumava dizer, só mudaram de nome, mas o chicote continuou o mesmo. A propriedade tinha mudado de mão várias vezes desde a tragédia. Ninguém conseguia ficar ali por muito tempo. Sempre acabava acontecendo algo. Doença súbita, acidente inexplicável, desgraça financeira. O último dono, um engenheiro da capital que queria transformar o lugar num hotel rural, tinha desistido, depois que sua esposa grávida quase morreu ao cair da escada principal. Segundo ela, algo tinha empurrado ela. Agora, uma grande empresa de agronegócio tinha comprado as terras. Não estavam interessados no casarão, apenas nos extensos hectares de terra fértil que o circundavam. Tinham mandado uma equipe para derrubar o casarão e limpar o terreno. Foi quando os acidentes começaram. Tratores que pegavam fogo sem explicação. Trabalhador que caíam doente com febre alta e visão de pesadelo. Uma estátua de pedra que ficava no meio do jardim abandonado e que parecia mudar de posição durante a noite. E as crianças do entorno começaram a definhar, uma após a outra. Seu JB ajeitou o alforge nas costas. Pegou sua bengala de madeira entalhada, um cajado que tinha sido de seu avô, também curandeiro, e começou a subir a trilha que levava até o casarão. Conforme se aproximava, sentia o peso do lugar aumentar sobre seus ombros. O ar ficava mais denso, mais frio. Os passarinhos, que cantavam alegre lá embaixo, aqui em cima tinham silenciado completamente. Nem o vento parecia ter coragem de soprar próximo àquelas paredes sinistras. A construção era imensa, um sobrado com 10 quartos, salão de festa, biblioteca, até mesmo uma pequena capela. As janelas estavam quebradas ou tampadas com tábua. Pregada, o reboco das paredes caía em grandes pedaços, revelando os tijolos antigos por baixo. As trepadeiras tinham tomado conta da fachada, subindo até o telhado parcialmente destruído. Parecia que a natureza tentava engolir o lugar, apagá-lo da face da terra. Mas certas coisas são difíceis de morrer. O mal feito entre aquelas paredes ainda pulsava, vivo como no primeiro dia. Seu JB parou na frente da porta principal, que estava entreaberta, balançando levemente mesmo sem vento. Tirou do bolso um vidrinho com óleo consagrado, passando um pouco na testa e nas mãos. "Que a santa nos guarde e proteja", murmurou, fazendo o sinal da cruz, antes de empurrar a porta com a ponta da bengala. O rangido da madeira antiga ecoou pelo saguão deserto como um gemido de dor. Dentro,
O ar era pesado, impregnado de mofo, poeira e algo mais. Um cheiro metálico, como de sangue velho. Mesmo coberto de poeira e teias de aranha, dava para ver que o lugar tinha sido luxuoso. O chão era de mármore italiano. As paredes tinham afresco pintado à mão. E o lustre de cristal, mesmo quebrado e sem várias peças, ainda pendia imponente do teto alto. "Sei que você está aqui", disse seu JB em voz alta, seu pequeno corpo magro parecendo ainda menor na imensidão do salão. "Não adianta se esconder, vim para conversar." O silêncio que seguiu era quase sólido, mas seu JB sentiu uma mudança sutil na pressão do ar, como se algo ou alguém estivesse se aproximando. No alto da escadaria principal, uma figura começou a se materializar. Primeiro, era apenas uma leve distorção no ar, um pequeno rodamoinho de poeira. Depois, tomou a forma de uma mulher jovem, bonita, com vestido branco ao estilo do século XIX, cabelo preso num coque elegante e olho cheio, de um ódio tão puro, tão intenso, que parecia queimar como brasa viva. "Aurora Moreira", disse seu JB, tirando o chapéu em sinal de respeito. "Faz tempo que você está presa aqui." A aparição não respondeu com palavra, mas o lustre de cristal começou a balançar, a janela inteira vibraram em seus caixilhos e uma rajada de vento gelado desceu a escadaria, fazendo seu JB cambalear para trás. "Sei que você tá com raiva", continuou ele, firme apesar do vento sobrenatural. "Você tem razão de tá. Sei o que fizeram com você." O vento diminuiu um pouco. A figura da moça parecia mais nítida agora. Seu rosto, embora belo, tinha uma expressão de sofrimento eterno. "Você não sabe de nada", disse finalmente a aparição, sua voz uma mistura estranha de sussurro e grito. "Ninguém sabe." "Eu sei sim, Aurora", respondeu seu JB, dando um passo à frente. "Sei que seu pai te manteve presa nesse casarão por 15 anos. Sei que ele matou seu filho recém-nascido. Sei que você se enforcou nessa mesma escada depois disso. E sei que antes de morrer, você rogou uma praga contra todos que vivessem nessa terra." A aparição flutuou para mais perto, descendo alguns degraus da escada. A temperatura caiu tanto que a respiração de seu JB formava nuvem de condensação. "E por que você veio até aqui, velho? Para me exorcizar? Para mandar meu espírito embora?" "Não", respondeu ele simplesmente. "Vim para te oferecer justiça." A palavra justiça pareceu ecoar pelas paredes do casarão como se tivesse vida própria. A figura de Aurora vacilou, perdendo um pouco de sua forma por alguns segundos, antes de voltar mais sólida. "Justiça?", repetiu ela, com uma risada amarga que fez os copos quebrados no velho bar do salão tilintarem. "Justiça já não existe mais para mim." "Existe sim", afirmou seu JB. "Mas para isso, você precisa me contar a verdadeira história. Tudo o que aconteceu aqui." A aparição ficou em silêncio por longo momento, observando o velho com seu olhar fantasmagórico. Finalmente, ela apontou para o alto da escada. "Suba, vou te mostrar." Seu JB subiu lentamente os degraus carcomido, apoiando-se na bengala. A cada passo, sentia flashes de lembrança que não eram suas. Uma jovem sendo arrastada pelos cabelos por um homem furioso. Um bebê chorando numa manta ensanguentada. Gritos abafados por trás de porta trancada. A carga de violência e desespero era tão pesada que ele precisou parar várias vezes para respirar fundo. No topo da escada, Aurora esperava. Ela flutuou pelo corredor, passando através de porta fechada, até parar em frente a um acesso que parecia dar para uma torre lateral. A porta estava trancada com corrente e cadeado. "Aqui era meu cativeiro", disse ela. "Meu próprio pai me trancou aqui quando descobriu que eu estava grávida." "Do Zé Batata", completou seu JB. "O filho do capataz." Aurora assentiu, surpresa que ele soubesse desse detalhe. "Meu pai não podia suportar a ideia da filha com um simples empregado. Ele me manteve presa aqui até a criança nascer."
Disse a todos que eu tinha ido estudar na Europa. Ela apontou para a porta. Veja por si mesmo. Com a ponta da bengala, seu JB arrebentou o cadeado enferrujado. A porta abriu com um rangido agudo, revelando uma escada em espiral que subia para a torre. Ele subiu com dificuldade os degraus estreitos, até chegar a um pequeno quarto circular. O lugar estava surpreendentemente bem preservado, como se o tempo tivesse passado mais devagar ali. Havia uma cama pequena, um baú, uma mesinha com material de costura e um berço, um pequeno berço de madeira entalhada. Meu anjinho nasceu numa noite de tempestade como essa que vem chegando, continuou Aurora, materializada agora ao lado do berço. Sem parteira, sem médico, sem ninguém para me ajudar. Eu quase morri, mas consegui trazer ele ao mundo. Seu JB. Senti um nó na garganta. E seu pai... Meu pai subiu aqui assim que soube. Pegou meu filho ainda coberto de sangue do parto e... A voz dela falhou. O quarto inteiro tremeu e pequenas rachaduras surgiram nas paredes. Ele o jogou da janela, direto nas pedras lá embaixo. Um grito de dor sobrenatural reverberou pelo casarão, fazendo com que pedaços do teto desabassem. Depois disso, eu juntei força que não sabia que tinha. Quebrei a porta, desci até o salão onde todos estavam reunidos para um jantar e me enforquei, na frente deles. Mas antes você rogou a praga, completou seu JB. Sim, amaldiçoei todos eles, meu pai e minha mãe que nunca me defendeu, os empregados que sabiam e nunca fizeram nada. Amaldiçoei essa casa e essa terra, e quando eles tentaram enterrar meu corpo em solo sagrado, você não deixou. Nunca deixarei meus ossos descansar em terra santa, enquanto não houver justiça. Meu pai envenenou todos na casa depois, para esconder sua vergonha. Disse à sociedade que tinha sido uma febre. Enterraram todos juntos em cova rasa, como se fosse peste. Desde então, não permito que ninguém tenha paz nessas terras. Seu JB sentou-se na beirada da cama, pensativo. E as crianças da região? Por que elas estão adoecendo? Aurora baixou o olhar pela primeira vez, parecendo envergonhada. Não é minha intenção, é a raiva. Ela se espalha como veneno, não consigo controlar. E se eu te oferecer um jeito de encontrar seu filho, de finalmente dar a ele um enterro digno, com nome e tudo, a aparição olhou para ele com um lampejo de esperança em seus olhos fantasmagóricos. Como? Ninguém sabe onde meu pai jogou o corpo dele. Eu sei, respondeu seu JB. Sua história é contada em sussurro há gerações. Dizem que seu pai enterrou o corpo do seu filho debaixo da estátua no jardim. A mesma estátua que, segundo os trabalhadores da empresa, muda de posição durante a noite. Aurora fechou os olhos por um momento como se procurasse na memória. A Vênus de mármore. Sim, pode ser. Meu pai mudou ela de lugar pouco depois. Sempre achei estranho. E se eu encontrar os restos do seu filho e dê a ele um enterro cristão? Se eu contar ao mundo o que aconteceu aqui, para que a verdade não se perca, você conseguirá encontrar paz? A aparição ficou em silêncio por longo tempo. Lá fora, o vento começava a uivar, anunciando a tempestade que se aproximava. Meu filho teria nome? Perguntou ela finalmente, sua voz agora mais parecida com a de uma jovem mãe do que com a de um espírito vingativo. Ele terá, garantiu seu JB. E uma cruz com esse nome, e flores de vez em quando. E a verdade sobre como veio ao mundo e como partiu dele será conhecida. Por um momento a expressão de Aurora suavizou, e seu JB pôde ver a bela jovem que ela tinha sido em vida, antes que a crueldade e o desespero a transformassem. Está bem, concordou ela, mas tenho uma condição. A casa deve ser demolida, nada pode ser construído aqui em cima. Essas paredes viram muito sofrimento. Será feito, prometeu seu JB. Vou convencer a empresa a preservar esse pedaço de terra como um memorial. Na manhã seguinte, apesar da chuva forte que tinha caído a noite toda, seu JB voltou com seu compadre Zeca e alguns homens da região. Com picareta e pá, removeram a estátua de mármore do jardim.
uma Vênus sem braço, coberta de limo e rachadura. Embaixo dela, enterrado a pouca profundidade, encontraram um pequeno embrulho de tecido. Dentro, havia os restos de um bebê recém-nascido, preservado parcialmente pelo tipo de solo argiloso da região. Seu JB supervisionou pessoalmente o enterro no pequeno cemitério da capela local. Uma lápide simples foi colocada com os dizeres: aqui jaz Miguel, filho de Aurora e José, vítima da crueldade humana. Que Deus tenha misericórdia de sua pequena alma. Nas semanas seguintes, seu JB trabalhou incansavelmente. Conversou com os donos da empresa, contou a história trágica de Aurora e propôs que, em vez de construir sobre a área do casarão, eles transformassem o local num pequeno memorial. A empresa, preocupada com a má publicidade dos acidentes e com o adoecimento dos trabalhadores, concordou. O casarão foi demolido pedra por pedra. Apenas a torre onde Aurora tinha sido mantida prisioneira foi preservada, restaurada e transformada numa pequena capela em memória dela e de seu filho. No local exato onde a estátua tinha estado, plantaram uma jabuticabeira, árvore que, segundo a crença local, atraía boas almas que protegiam os vivos. Seu JB também fez questão de escrever a história completa de Aurora Moreira e seu filho, não como um caso de terror, mas como uma denúncia da crueldade e do abuso que mulheres sofreram ao longo da história. O livreto foi distribuído nas escolas da região e guardado na biblioteca municipal. Aos poucos, as crianças que tinham adoecido começaram a melhorar. Os acidentes na fazenda cessaram e a terra voltou a produzir. Um ano depois, numa tarde de outono, seu JB voltou sozinho à pequena capela construída na antiga torre. Levava um ramo de flores branca, lírio do campo colhido na beira do riacho. Quando entrou na capela, sentiu imediatamente uma presença. Mas não era assustadora ou maligna. Era calma, pacífica. Aurora apareceu sentada no pequeno banco da capela. Não estava mais com o vestido ensanguentado, nem tinha aquela expressão de ódio. Usava um simples vestido azul claro e seu rosto transmitia serenidade. Ao seu lado, quase imperceptível a princípio, havia uma pequena luz. Uma luz que, quando seu JB olhou com mais atenção, tinha a forma de uma criança. Nós viemos nos despedir, disse Aurora, sua voz agora suave como brisa. Miguel e eu finalmente podemos seguir nosso caminho. Seu JB colocou as flores sobre o pequeno altar improvisado. Fico feliz que vocês encontraram paz. Obrigada por contar nossa história, disse ela. Por não deixar que fôssemos esquecidos. Algumas histórias precisam ser contadas, mesmo que sejam dolorosas, respondeu seu JB, para que os mesmos erros não sejam repetidos. Aurora sorriu e se levantou, segurando a pequena luz que era seu filho junto ao peito. Adeus, seu JB. Que sua bondade seja recompensada em vida. E assim, mãe e filho desapareceram, deixando para trás apenas uma sensação de paz e o leve perfume de flor do campo. Seu JB voltou para casa naquela tarde, sentindo o coração mais leve. A terra tinha sido curada, a verdade tinha sido restaurada, e duas almas perdidas tinham finalmente encontrado o caminho para a luz. E desde então, dizem que quem passa pela antiga fazenda dos Moreira pode ouvir, nas noites de vento manso, o som distante de uma cantiga de ninar.